Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da série Aporte de Capital Internacional, uma série de entrevistas que estamos realizando com convidados especiais com o objetivo de esclarecer pontos relevantes sobre o processo de aporte de capital. Nesta entrevista vamos tratar sobre o tema entrada de capital estrangeiro no Brasil, ao qual muita gente já ouviu falar numa sigla chamada ROF. E para isso chamamos um amigo e parceiro, Miguel Elias, que está aqui ao meu lado, da FX Partners, para comentar um pouco sobre esse importante tema. Bem-vindo, Miguel. Obrigado, Luciano, pelo convite. Boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento. Miguel, para começar, a gente gostaria um pouco de conhecer um pouco da FX Partners e o trabalho que ela desenvolve no mercado. Tá. A FX Partners é uma empresa de consultoria de câmbio e comércio exterior. Então, toda a nossa formação foi em câmbio nessa área de Trade Finance. E nós hoje ajudamos os clientes não só na análise e elaboração de documentação, como também nós ajudamos os clientes na intermediação de câmbio junto aos bancos. Então hoje nós trabalhamos com 14 bancos na nossa carteira, onde nós procuramos ajudar os clientes nos fechamentos ou na documentação referente a câmbio ou ingresso ou saída de recursos do Brasil. Né? Bom, como podemos ver, você é uma pessoa bem específica para estar aqui nessa entrevista sobre esse assunto. A primeira pergunta que nós temos é como funciona, Miguel, a entrada de capital estrangeiro no Brasil? De maneira assim geral que o empresário ou o consultor ou até mesmo o entusiasta do tema de aporte de capital possa entender esse tipo de operação. Tá. Assim, toda a entrada de capital estrangeiro no Brasil ou de capital brasileiro no exterior, eles são controlados e classificados pelo Banco Central através de um sistema chamado Registro Declaratório Eletrônico. Então é um sistema onde o cliente, de acordo com a modalidade do ingresso ou da saída, ele acessa esse sistema e faz a classificação da operação. Então uma das leis mais conhecidas, né, que rege esse mercado é a Lei 4131 de 62, né, e 319 de 62. Né? Bem antiga, né? Bem antiga. Continuando nesse mesmo sentido, quais são as modalidades de ingresso de capital estrangeiro no Brasil? Bom, quando nós temos a operação de ingresso, geralmente os credores externos, ou os bancos afora, os investidores, eles têm dois caminhos. Ou é empréstimo, financiamento, refinanciamento, ou investimentos. Então, esse é na parte de entrada, né? Então, na parte de entrada de recursos, nós temos o cliente que está trazendo recurso para investimento, o capital estrangeiro que está entrando no Brasil para investimento direto na empresa, que nós chamamos de RDE, que é Registro Declaratório Eletrônico, investimento direto, né, externo aqui no Brasil, né? O segundo é quando o cliente ele está fazendo o ingresso, mas ele está aplicando, por exemplo, em mercados de capitais ou fundos de investimentos. Então, esse é chamado RDE portfólio, né? E aí você tem a questão do ROF, que são as operações financeiras, registro de operações financeiras, que é onde o cliente registra todas as operações de empréstimos, de operações de financiamento ou refinanciamento de importação acima de 180 dias, né? Então, essas são as operações que você registra no ROF, né? Eu gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta assim que nem está no nosso escopo, né? Que a gente sempre estuda um escopo para poder trazer, né, ao nosso convidado, mas pela tua experiência, um empresário que nunca fez isso, eu sei que possivelmente pode até ser feito sozinho, mas pela tua visão, pela tecnicidade do processo, você acha seguro uma pessoa fazer sem o acompanhamento de um profissional como vocês? Ou não, é tranquilo, uma pessoa que nunca fez, ela consegue lidar com esse sistema de ingresso de capital, como você explicou? Olha, Luciano, o que a prática tem demonstrado é que o sistema brasileiro, né, a legislação cambial brasileira, ela é muito complexa, ela é muito burocrática. Então, a prática, né, a experiência nossa mostra que um cliente que não tem esse suporte, ele tem muita dificuldade. E tanto é que, por conta dessa situação, é que o Banco Central permite que o ROF seja feito pelo cliente, num perfil específico dele,
ou pelo seu mandatário, que pode ser uma empresa como a nossa, ou pode ser um banco, ou uma corretora de câmbio, né? Mas não é assim uma... Não é um processo simples, não, né? Não, porque você tem vários aspectos que você tem que observar e inserir no sistema, que são exigências da legislação, né? E dentro dessa complexidade que você colocou, que é um risco, né, para um cliente fazer isso de forma sozinho, e sim, o ideal é procurar uma empresa como vocês, que é capacitada para isso. Quais são as exigências padrão, né, vamos dizer assim, as básicas, Miguel, para o ingresso desse capital no Brasil? Bom, não só para o ingresso das operações, mas também com a saída, né? O que a gente recomenda para os clientes é que eles sempre observem 3 princípios básicos, né? Um é a legalidade da operação, se tudo que está fazendo está de acordo com a lei. O segundo é a fundamentação econômica, não só do cliente, como também da operação. E a terceira, as responsabilidades. Então, muitas vezes, quando o cliente vai fazer o registro de uma operação, algumas dessas coisas não estão muito bem alinhadas, e ele passa a ter dificuldades, né? Quando você fala de legalidade, você também fala da origem do capital, né? Claro. Sim. Claro. Você tem que verificar, assim, a operação como um todo, ela tem que fazer sentido, né? Então, o cliente ele tem que fazer, hoje é uma palavra que está muito na moda no mercado financeiro, compliance, né? Diligência, né? Então, os bancos hoje estão muito preocupados com esse processo, eles são muito rigorosos com essa situação. Então, o compliance, né, a diligência começa com o cliente. Se eu estou tomando empréstimo, financiamento, eu estou fazendo algum tipo de investimento, eu tenho que entender a origem daquela operação de forma adequada, para que quando eu faço o registro no sistema, ele esteja coerente e de acordo, né? Entendi. Ou seja, na verdade, uma empresa como a FX Partner, ela faz, tirando o compliance do cliente, ela faz o compliance dela antes de apresentar a operação ao banco, correto? Não. Ou ela leva já direto, depois de uma verificação, direto ao banco? Assim, ó, nenhum banco, nenhum corretor, nenhuma empresa como nós tem condições de... nós aqui como empresa não temos condições de verificar quais foram as condições que o cliente conferiu, né? Ou que ele acordou com a contraparte dele. Então, o que nós fazemos é buscamos, olha, para você fazer o capital de empréstimo ou financiamento, seja o que for, você precisa dessas informações, desses documentos. Então, nós pegamos esses documentos, analisamos, claro que a gente vai ver se alguma coisa errada está fora do contexto, né? E aí colocamos no sistema. Mas a responsabilidade pelas informações é o cliente. E é claro, quando o banco o cliente coloca alguém, dá autorização ou mandato para alguém fazer, é claro que essa pessoa tem que ter todo o cuidado de checar do que ele está colocando no sistema, né? Entendi. Dentro desse processo, então, que tem toda uma tecnicidade, como um cliente inicia o processo de internação do recurso no Brasil? Então, basicamente assim, ele olhando ele contemplando esses 3 princípios, né? De legalidade, fundamentação econômica, né? E as responsabilidades, o próximo passo é ele buscar toda a documentação que ampara aquela operação. Então, se ele está fazendo uma operação de financiamento, eu estou financiando o quê? É um equipamento? O que eu estou financiando, né? Se eu estou fazendo uma operação de empréstimo, qual é o empréstimo? Quem é o credor? Qual é o prazo da operação, né? Então, ele precisa verificar esses 3 princípios, depois trazer a documentação que dá amparo, né? Que permita checar não só o tomador do recurso aqui, o favorecido do recurso no Brasil, como também a pessoa que está enviando os recursos, né? Entendi. Miguel, uma das coisas assim que mais assim, quando nós entrevistamos clientes para aporte de capital internacional, que eles sempre se preocupam existem valores mínimos e máximos para um ROF, para a entrada de um capital estrangeiro no Brasil? Assim, não tem a questão de determinação de valor, mas assim, nessa longa estrada que eu tive na parte de câmbio comércio exterior, eu nunca vi operações pequenas de 10, 20 mil dólares, né? Sempre operações bem maiores, né? Então, mas não tem nenhum tipo de limitação. Limitação, né? Não tem. Entendi. E assim, como nós sempre comentamos na sigla, né, o ROF, na verdade, de fato, o que é um ROF? Para um cliente que vai, neste momento,
ou vai buscar um capital, ou já está com o seu capital em conta no estrangeiro e quer trazer esse capital ao Brasil. O que é um ROF, para que ele possa entender essa sigla? O ROF nada mais é do que é o registro da operação financeira. Então ele tem por objetivo consolidar todas as informações daquele capital que está entrando no Brasil. Então, quando eu falo consolidar todas as informações, lá vai estar o nome do beneficiário, quem mandou, qual prazo, qual taxa, qual condição, qual esquema de pagamento, enfim, ele coloca todos os detalhes da operação nesse sistema que é o registro declaratório eletrônico. Então, o ROF nada mais é do que essa consolidação das informações nesse sistema. Né? Entendi. Na verdade, quando muitas vezes a empresa ela contrata, né, o cliente contrata uma empresa, ele muitas vezes não tem ideia da complexidade em torno do trabalho, né? Não vamos falar aqui de custos disso, que não é o objetivo da entrevista, mas é importante que com a tua experiência você demonstre que não é um assunto trivial e muita gente às vezes me pergunta, no Brasil é difícil entrar dinheiro, ou se entra fica preso. Eu sempre digo, não, se você fizer o caminho correto, o dinheiro entra, né? Não tem como, né? Ninguém vai prender um dinheiro com origem e tudo. Pela sua análise, assim, o maior problema ou os problemas comuns que podem dar de um travamento do recurso seriam quais, assim, pela tua experiência, quando houve um problema de entrada, isso se dizendo das informações disponibilizadas pelo cliente, tá? Não estou dizendo do trabalho em si, que o trabalho ele já tem um regramento. Eu quero dizer assim, pelo que você olha, assim, coisas que você já observou na sua experiência, o que mais dá problema quando o cliente vai trazer o recurso? Muitas vezes, né, o que eu, assim, fazendo uma análise rápida das muitas situações, é falta de documentação compatível com a operação. Vou dar um exemplo para você. Já chegaram até nós situações onde o cliente estava tomando um empréstimo de uma pessoa lá fora e a legislação diz que você tem que saber qual é a origem do dinheiro. Você tem que ter a confirmação da capacidade financeira do credor. E às vezes a empresa lá fora que está com o recurso não quer fornecer as informações. Então a legislação ela é rigorosa, é burocrática, mas ela é clara do que você precisa. Cabe o cliente, né, ou quem está assessorando o cliente, buscar as informações que precisam. Então muitas vezes os processos começam e não terminam porque por falta de documentação ou por falta de informação que não dá a segurança para o banco que aquela operação está corretamente... Ou seja, Miguel, aquilo que você comentou no início, a falta de uma diligência de documentos no início do processo do ROF é que depois impacta na consolidação dele, né? Mas fora isso, é um processo normal, é um trabalho normal que empresas como a nossa, os bancos fazem no dia a dia, né? Como você diz, com empresas como mas quem pode fazer um ROF, Miguel, hoje no Brasil? Então, o ROF ele pode ser feito pelo próprio declarante, né? Ou seja, nós temos um sistema chamado Sisbacen, onde o cliente faz o registro dele lá, faz o seu login e senha, né? se cadastra, faz seu registro, e ele pode, a partir desse cadastro, ele pode fazer emitir o ROF para as operações dele. Se ele, por acaso, não quero, não conheço, não estou confortável em fazer a operação, ele dá uma procuração ou uma autorização para um terceiro, como a nossa empresa, por exemplo, e nós, com o nosso login e senha nesse sistema, e como papel de mandatários, fazemos o cadastramento. Existem 3 perfis, né, no Sisbacen: perfil declarante, mandatório e de instituição financeira. Mas de instituição financeira é mais para quando o banco cadastra os mandatários dentro do banco, as pessoas dentro do banco que vão fazer os registros, né? Ou seja, tecnicamente o perfil tem do próprio cliente, de quem ele mandata para fazer isso, como por exemplo uma empresa como a FC Sparta ou a instituição financeira. Exato, o seu preposto. Exatamente. Uma das coisas que sempre também nos perguntam, Miguel, é sobre o IOF, né, o Imposto sobre Operações Financeiras. Como que funciona o IOF nessa parte da internação do recurso dentro do ROF? Bom, Luciano, o IOF, nas operações, né, de entrada de capital no estrangeiro no Brasil, ele vai estar condicionado ao prazo da operação. Se a operação é de 0 até 179 dias, o IOF é de 6,38. E acima de 180 em diante, o IOF é 0.
né? Então, Zero? Zero. Então, vai depender do prazo da operação que você está realizando, né? E aí, quando o cliente for efetuar o seu pagamento, não tem IOF, ou seja, porque entrou um recurso, no futuro ele vai ter que fazer o pagamento, na saída não tem IOF, o que ele tem é o imposto de renda, que pode ser por conta dele, devedor, ou do credor. E aí, esse imposto, né, da remessa do recurso posterior, ele pode ser, quando é pelo devedor, é 15 reajustado, que dá 17.647, né, ou 25, que vai ser 33,33, né? Ou se é por conta do credor, é 15 seco e 25 seco, né? Que é o que, no caso, o imposto de renda, né? Imposto de renda pago. Mas sobre o ganho de capital, correto? Só sobre o valor de juros que está fazendo a remessa lá fora, né? É uma coisa até importante, porque muita gente pergunta, quais são os tipos de impostos que incidem sobre a operação de entrada e saída de capital. Então você deixou claro que, sendo até 179 dias, tem o IOF de 6,38. Acima de 180 dias... Não tem IOF. Não tem. Mas essa regra é atual ou já é antiga, de não ter IOF com... Já tem um tempo. Eu não sei exatamente desde quando, mas já tem um tempinho já. Né? E sobre imposto de renda, na devolução do capital, no sentido do ganho de capital, ou seja, dos juros, né? Isso. Tem uma tributação... Só de imposto de renda. Só de imposto de renda, que pode ser tanto do tomador quanto do investidor, é isso? Tanto do devedor quanto do credor. Entendi, né? entendi. As duas situações. Uma das coisas que também sempre perguntam, Miguel, é sobre o fluxo de entrada e saída de capital numa operação contínua, né? Então, o cliente foi lá e tomou, por exemplo, 50 milhões de dólares. E ele vai trazer 50 milhões de dólares ao longo de um ano. Né? A cada 2 meses ele vai ingressar com 10 milhões de dólares para aplicação no negócio dele, seja parte rural, industrial. Como que se dá esse fluxo, Miguel? Bom, todo o ROF ele tem que espelhar a operação. Então, se o cliente tem uma operação, como você colocou, que ele vai tomar um valor X... Vamos imaginar 50 milhões de dólares. 50 milhões de dólares. Ele vai estar recebendo esses 50 milhões em 1, 2, 3 ou 10 parcelas, ok? No ROF tem que estar demonstrando qual é o cronograma de entrada desse recurso e também o cronograma de saída, ok? Por quê? Porque esse documento vai ser exigido lá na frente quando ele tiver que fazer a devolução do recurso posterior, né? E só uma pergunta, eu sei que na parte de tranches, quando o financiador ele libera o recurso, nunca é nada tão extenso, ou seja, não é assim, 10 anos, geralmente pode ser de 1 ano ou 2 anos os ingressos de capital, de maneira geral. Eu sei que pode até ter um prazo bem maior, mas existe alguma norma que diga que tem que a entrada de uma mesma operação contínua, né? Imaginando, por exemplo, quem captou 50 milhões de dólares, ele fez o ROF explicando que faria isso em 5 parcelas, né? E cada parcela em um espaço de 2 meses. Mas isso tem um limite ou não tem um limite? É a regra da operação? Se for em 1 ano ou em 2 anos? Não, a regra é a mesma, ou seja, sempre vai refletir a operação, o registro no ROF tem que refletir exatamente o fluxo da operação. Se o cliente no momento 0 ele tinha um fluxo, depois no momento 2 ele por qualquer motivo tem que mudou, tem que ir no ROF fazer o ajuste, fazer a correção necessária para poder estar idêntico, né? Sim, e quando ele monta, vamos dizer, quando ele monta vamos colocar, não sei se usa o termo assim, Miguel, mas um cronograma, né? Quando ele monta o cronograma dele, de ingresso de capital no fluxo contínuo da operação dele, o ROF, ele faz um ROF na entrada e um na saída, ou faz um ROF que vale para os dois? O ROF é um único documento. Único. Então, assim, se ele não tiver o ROF na entrada, ele não consegue fazer a saída. Sim. Então, o mesmo ROF que ele fez, ele insere o ROF no sistema do Banco Central. Uma vez aprovado, ele está apto a fechar o contrato de câmbio. Então, ele recebe o recurso e faz toda a conversão da moeda estrangeira em reais. E lá na frente, no futuro, quando ele for fazer o pagamento, aí sim, ele vai apresentar o mesmo ROF, aí o banco vai checar se ele está mandando o recurso com a taxa certa, no prazo certo, se os valores são todos corretos, né? É esse que o banco faz. Né? Tem você quando falou, você até falou a palavra aí de um banco, né? O cliente sempre tem a conta bancária dele, aqui onde vai cair o recurso para investimento. Uma pergunta, Miguel, ele pode, por exemplo, ter conta num banco X,
e trazer o dinheiro pelo banco Y, onde ele ainda não tem conta, ser criada uma conta só para receber esse dinheiro, para depois passar para o banco de operação dele? Isso, assim... Ou seja, ele não é obrigado a trazer pelo banco que ele opera aqui no Brasil. Ele pode trazer por um outro banco, pode isso, ele traz pelo banco A, que passa para o B, que ele opera continuamente no Brasil? Vamos pegar, sem querer citar nomes, vamos supor que o cliente ele tem conta com um banco A e ele quer fazer a operação com o banco B. Sim. O que a legislação brasileira determina é que ele tem que ter o cadastro nesses dois bancos. Correto. Ok? Não necessariamente... O cadastro dele é aprovado nos dois bancos. Claro. Sim. Então assim, ele tem que ter o cadastro aprovado nos dois bancos, mas, por exemplo, que é muito comum, às vezes nós temos hoje no mercado bancos específicos de câmbio, que eles não são fortes, né, no câmbio comercial, na conta corrente, né? Então os clientes às vezes usam esse banco para fechar o câmbio e esse banco para fazer a movimentação. Então, uma vez tendo o cadastro nesse banco onde ele vai fechar o câmbio, ele pode fazer o fechamento nesse câmbio, nesse banco. Então, esse banco é que vai pedir o ROF, a documentação, para poder fazer o ingresso ou a saída. E uma vez que o dinheiro está na conta, ele transfere para quando ele bem entender, né? Você comentou uma coisa interessante. Há bancos no mercado que tem um perfil assim muito específico para câmbio. Sim. Pela tua experiência, por trabalhar com vários bancos, é recomendado que o cliente ele sempre busque um banco que tenha alguma experiência ou que seja um banco específico desse tipo de operação para internação de capital, ou ao invés de fazer por um banco que ele trabalha. Por exemplo, existem muitos clientes que têm conta em cooperativas de crédito, que está muito comum hoje no Brasil. São bancos que vieram para ficar e fazem um trabalho muito bom, mas muitas vezes esse banco não tem uma expertise desse tipo de operação. O que você vê? Você vê que é recomendável que o cliente ele sempre utilize um banco que já tem experiência e deixe esse banco para aplicação do recurso na sua modalidade, ou que tente fazer por esse aqui? Olha, assim, primeiro que esse banco, ou essa cooperativa, seja o que for, é um exemplo, ele né? tem que estar autorizado a operar em câmbio. Então, qualquer banco que tiver a licença para operar em câmbio, ele pode fazer esse ingresso ou saída de recursos. Mas é claro que é muito mais cômodo para o cliente ele fazer com um banco que tem experiência na área de câmbio, né? É mais tranquilo para ele, né? Uma coisa que também está muito atrelado no Brasil é assim, a visão. Aqui no Brasil, a maioria dos empresários, inclusive até nesse workshop que nós fizemos, o primeiro da série, né, teve um cliente, uma pessoa que estava ali conosco assistindo a workshop que perguntou, eu sempre tive a visão de que pegar crédito lá fora é muito difícil. E eu expliquei para ele, no momento que eu estava ali como palestrante, que sim, é difícil, mas o trabalho que nós estamos fazendo tornou isso mais possível, né? Não deixa de ser difícil, mas é possível. Uma outra coisa que questiono muito, não só do aporte, ou seja, da captação, é o ingresso. Por que há essa visão, Miguel, de que é difícil o ingresso de capital no Brasil estrangeiro? Basicamente, Luciano, por conta da legislação e da burocracia. Então, é que as pessoas que não conhecem o ROF, né, vê todos os processos, a quantidade de documentação para cada modalidade de produto é bastante extensa. Então, muitas vezes assusta o cliente, né, em relação ao tamanho da quantidade de informações que ele precisa, né? Mas assim, não são informações difíceis de serem conseguidas, mas são informações que dão trabalho e você levantar todas elas, né? Então, não adianta o cliente ter 60% das informações, ou ele tem 100% ou ele não tem nada. Não dá para ter 99%, né? Não tem. Agora já finalizando aqui a nossa entrevista, tem duas perguntas que eu gostaria de colocar, né? E uma delas que é muito importante a gente colocar assim, em que momento, na sua experiência, quando o cliente está num processo de aporte de capital, que ele está buscando negociação junto a um lender, ou um banco, ou um fundo, ou até um investidor, que momento ele tem que se preocupar em chamar alguém especializado, como você, por exemplo, como a sua empresa, para acompanhar o processo no sentido do ingresso dele? Então, ele está, por exemplo, em negociação com o fundo, vai pegar um capital lá, em que momento seria prudente, né, ou seja, o cliente chamar uma empresa para cuidar da parte da entrada desse capital no Brasil? No início, no meio, ou quando assina o contrato de crédito?
Assim, colocando na linha do tempo, qual seria o momento mais ideal? Na minha opinião pessoal, Luciano, eu acredito que seria no início da operação. Quando ele vai começar o Quando processo. vai começar. Ou então, a partir do momento que ele já tem uma sinalização de proposta, seja de empréstimo, ou de financiamento, ou refinanciamento, enfim, no início da operação. Por quê? Se ele traz, no momento que ele tem essa proposta, nós temos condições de olhar o que está sendo feito com a documentação, evita que ele perca tempo nas fases seguintes, né? Ou até que ele aborte a operação por qualquer motivo, né? Com alguma irregularidade, né? Evitando que ele perca, tenha um prejuízo, né? Financeiro ou moral, enfim, na operação, né? Na sua ideia é justamente quando o cliente que está buscando a aporte, que ele teve a oferta, né, do fundo ou do banco e ele está ali já para aceitar ou para colocar aquilo no modo de pagamento, de receber esse aporte, o ideal seria ele já procurar uma empresa... Seria interessante. Só como um exemplo, né, nós temos um cliente que estava recebendo um investimento da Europa, né, e iniciamos todo o processo com o banco, porque ele tinha quase toda a documentação. E a última informação que faltava, ele não conseguiu obter junto ao credor, né, ao provedor, investidor lá fora. Simplesmente a operação caiu, não foi para frente. Por causa de um item, Porque a visão, a preocupação que o mercado tem em relação à lavagem de dinheiro é muito grande, né? Tivemos vários eventos aqui no Brasil de tantas situações chatas que nós vivenciamos, né? Então, a preocupação com lavagem de dinheiro é muito grande. Então, é importante que o cliente tenha também essa preocupação e fala assim, não adianta você ter dinheiro lá fora querer entrar no Brasil. Você precisa ter dinheiro bom e com respaldo, senão você não consegue com documentação, trazer. Né? Com documentação. Até você comentou, na verdade, esse momento que o Brasil viveu, da Lava Jato e tudo, ele mudou, né, a dinâmica da PLD, da Prevenção de Lavagem de Dinheiro, mudou completamente. Na sua visão, né, isso facilitou o trabalho dos técnicos no sentido de, não estou dizendo no aumento da burocracia, estou dizendo assim, na segurança da operação. Como ficou o processo pós tudo isso que houve aí no Brasil, que, né, todo mundo ficou sabendo e que aí o Brasil refinou o seu processo de ingresso de capital? Melhorou ou ficou mais complicado? Ou ficou complicado mais fácil? Assim, eu vejo assim, o processo ele vem melhorando, né? Você vê que as empresas vêm tendo uma preocupação maior com isso, né? Mas é claro que com isso dificulta mais a realização. Então eu vejo hoje que existe uma preocupação maior, mas por conta dessa preocupação há uma morosidade maior nas operações, né? Por isso que sua recomendação é muito bem-vinda, né? Quando a pessoa já estiver nos trâmites finais de aceitar uma oferta de crédito, o bom é já acionar o pessoal. Na minha opinião, ajuda bastante, né? E como uma última pergunta, meu caro amigo Miguel, como você vê o potencial desse movimento de aporte de capital internacional no Brasil? Ou seja, nós lemos aí recentemente que houve realmente, né, muitas empresas, elas, devido ao aumento do risco Brasil e de uma série de fatores que não são no momento favoráveis ao Brasil, muitas empresas elas adiaram a captação estrangeira. Óbvio que no mundo médio, no mundo de clientes médios, isso não interfere muito, né? Porque as modalidades deles são mais imunes a esse problema. Não que seja totalmente imune, mas o risco Brasil ele interfere menos na modalidade de aporte de capital internacional que nós operamos. Mas na sua visão, como que o aporte de capital internacional ele se comporta, né? Como você vê o potencial disso no Brasil aí de 2022? Não vamos falar nem mais 2021, vamos falar 2022. Bom, Luciano... ano de eleição, com todas essas incertezas. Você sabe que eu tive uma experiência em bancos multinacionais, onde nós trabalhávamos com large corporate, né? Clientes com faturamento gigante. E esse mercado internacional ele era restrito a esses bancos, né? esses clientes large, né? Então, assim, o trabalho que você vem fazendo, né, e eu parabenizo por isso, né, ele permite que o cliente mais humilde, né, tenha acesso, ou o cliente médio tenha acesso a esse mercado internacional que antes estava somente restrito a outros players, né? O que eu vejo também é um processo de educação do cliente, porque uma coisa é você querer entrar no mercado internacional, outra coisa é você se capacitar para entrar no mercado internacional.
Então eu vejo que os clientes hoje querem entrar no mercado, tem muita dificuldade, né? E esse trabalho, eu acho que é fundamental, desse apoio no cliente, para que ele possa entender, olha, você vai sofrer no começo, não é um processo fácil, mas no dia seguinte, posteriormente, você vai ter uma maior diversidade de linhas para você. Então, o que nós temos que buscar, né, nós todos, é que nós tenhamos mais recursos, mais baixos para o brasileiro, de uma forma geral, né? Porque isso vai refletir em toda a economia brasileira. Né? Eu até já te agradeço, né, você ter aceitado o convite. E você vem de banco, né, tem uma experiência muito grande. Eu já desde cedo, com 23 anos, já me tornei empresário. Vim aprender sobre essa parte financeira após os 40 anos de idade. Né? Na verdade, começou com uns 42 anos. E para mim tudo isso hoje é muito tranquilo de entender, mas eu sei que do mundo que eu venho, que é o mundo empresarial, assim, 99%, Miguel, não tem conhecimento dessas siglas, de procedimento, e é muito importante que o dono da empresa, o próprio, né, o acionista majoritário, os acionistas, eles conheçam também isso. E esse momento dessa entrevista ajuda um empresário que às vezes está na sua casa, ou está na empresa, ou está, né, num momento tranquilo, poder assistir e ver que isso é complicado, mas que existe gente bem capacitada para fazer isso funcionar. E que nós, brasileiros, temos que aprender, temos que buscar informação. E aí eu te agradeço a disponibilidade de estar passando essas informações. É um prazer. Muito obrigado, meu amigo. Abraço. Obrigado. Obrigado.